segunda e última parte da minha aula. Última, tá? Vai ser a última, vou encerrar agora. O que acontece? Me deram aí uma encíclica do Papa João Paulo II, né? Agora São João Paulo II. É uma encíclica de 1988. A encíclica se chama Christi Fidelis Laicis, que é sobre o papel do leigo na sociedade. E aí o meu objetivo, né, era dar essa encíclica em 2 aulas. Só que a encíclica tem 85 páginas, é muito grande. E aí eu dei uma boa resumida no negócio para dar conta de falar em 2 aulas. Eu vou falar assim muito rápido mesmo, porque essa é a segunda parte. Então eu vou falar rapidamente o que foi que eu falei na primeira parte, só para vocês entenderem o gancho para a segunda. Então, eu comecei no sábado passado, falando, o título da aula da semana passada era Receita de Bolo, do Padre Paulo Ricardo, e o Papel do Leigo, que foi o cartaz maravilhoso que a Aline fez, que ela, assim, foi o melhor cartaz que já foi produzido nesse instituto. Foi o Padre Paulo super feliz, com o chapéuzinho de cozinheiro. E aí, eu falei brevemente a minha história, que eu não vou te contar de novo, senão a gente vai ficar muito tempo. E aí eu quis contar a minha história para falar o que o leigo não é. Porque se é pra gente falar de leigo, aí primeiro a gente tem que entender o que o leigo não é, para depois a gente entender que jeito que ele deveria ser. E aí eu e aí na semana passada eu falei isso aqui, né? Eu lancei até imitei o título do livro do Olavo, né? Que o Olavo tem um livro que se chama O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota. Aí eu peguei a mesma letra, mesmo certinho, e aí eu fiz o mínimo que você precisa saber para não ser um leigo herege. E aí eu fui falar sobre os 3 tipos de leigo que a gente não deve ser. E aí qual é o primeiro tipo de leigo que a gente não deve ser? Qual que é o primeiro tipo de leigo que a gente não deve ser? Que é o leigo que acha que é padre, ou freira, ou monge. E aí eu trouxe essas fotos aqui, são todas fotos minhas. Essa sou eu. E aí, de teatros que eu já participei ao longo da minha vasta vida. E aí, eu trouxe pra mostrar o quê? Que a gente não deve ser esse tipo de leigo. Qual que é esse tipo de leigo? O leigo que acha que é padre, acha que é freira, né? Ele é uma pessoa casada, mas quer viver como se fosse monge, né? Quer rezar o dia inteiro só, e aí não quer, né? É aquela pessoa, eu falava, né? Faz parte de 15 pastorais da igreja. A pessoa é da pastoral da música, da liturgia, da não sei o que, não sei o que, não sei o que, e não faz aquilo que Deus chamou para fazer em casa. Ser mãe de família, ser pai, cuidar dos filhos, né? Ser uma boa esposa, ser um bom marido. Então, esse foi o primeiro tipo de leigo errado. Aí depois o segundo tipo de leigo errado, que eu falei na semana passada, foi o leigo de vida dupla, que é a pessoa que dentro da igreja parece que é um santo de 7ª morada, só que fora da igreja é totalmente mundano e não vive a oração que tem, não corresponde com a vida. E aí eu até citei o exemplo da velhinha que tem 80 anos de idade, vai à missa todos os dias, faz 75 anos que ela vai à missa todo dia, e ela ainda é uma velhinha super fofoqueira, fala mal de todo mundo, reclama da vizinha, tá sempre mal-humorada. E aí você vê o quê? Que não tá adiantando, não tá... A vida que ela tá tendo dentro da igreja não tá mudando a vida fora, né? Aí esse era o tipo de leigo errado. Depois falei do terceiro tipo de leigo errado, que é o leigo independente. Aí eu trouxe Santo Antão do deserto. O Santo Antão, ele tá certo, que foi a escolha que ele fez da vida dele ir embora pro deserto. O problema é da gente que tá aqui nesse mundo e que quer viver igual o Santo Antão do deserto e quer ali o Santo Antão lá por conta própria, lá fazendo as preces dele, e é a pessoa que não quer ajudar em nada na igreja, a pessoa que não quer participar de nenhuma pastoral, que ela não se envolve. E aí eu até falei semana passada que era muito importante que a gente ajudasse, por exemplo, na pastoral da catequese. Porque a gente que já tem um pouco mais de instrução, a gente sabe que tem muito catequista ruim. Aí eu falei de pastoral de catequese, eu falei da pastoral de formação de noivos, que até, graças a Deus, agora vai dar uma reformulada e tal. E aí falei sobre os leigos errados. E aí terminei falando do leigo top, né? O leigo sensacional, que é o leigo... Muda? Isso. Que é o leigo que a gente deveria ser. Que aí eu trouxe aqui alguns santos ou pessoas que estão em processo de santificação, né? Essa aqui é a Santa Diana, ela já é santa. Esse aqui ele é beato, né? Ele ainda não é santo, mas ele já é beato, que é o Carla Putz. Essa aqui é a Chiara Corbello.
ela ainda não é beata, né? Ou já é? Não é beata ainda não, né? Não. E o Guido, que é esse surfista aqui, mó maneiro, que ele é do Rio de Janeiro, acho super maneiro a vida dele. E aí ele tá em processo de canonização. Inclusive eu recomendo que vocês procurem sobre a vida dele. Ele chama Guido Schaffer. Schaffer com SH. É sensacional a história dele. E aí, terminei falando do leigo top. O leigo top é aquele que vive a santidade no mundo. É aquela pessoa que é professora na autoescola, estudante de direito, dona de casa, morador de São Paulo. É aquelas pessoas que, cada um na sua realidade, vivem a santidade no seu dia a dia, né? E aí terminei falando alguma coisa lá do Instituto, porque o Papa João Paulo fala algumas coisas, alguns critérios que precisa para poder existir um instituto tipo o nosso, ele dá uns critérios lá. Aí se vocês quiserem saber os critérios, você assiste a aula, que foi gravada. E aí agora eu começo a aula de hoje, né, realmente. Que é a aula de hoje, então chama Chegou a Hora de Florescer. E aí eu vou começar falando um negócio muito sensacional, que é dessa encíclica, que fala assim sobre o leigo, o padre e o religioso. O que cada um ensina para os outros. Aí ele fala que o leigo, que o leigo, que somos nós somos leigos. O que é leigo? É aquele que não é padre nem é freira. Então todo mundo aqui é leigo. Aí, o que é o leigo? O que ele tem que fazer? O leigo, ele tem que ensinar, nós, tá falando com a gente, nós temos que ensinar aos padres e aos religiosos o que a gente tem que ensinar para eles? Que todas as coisas temporais nos conduzem à salvação, devem conduzir à salvação. Como assim? O que é coisa temporal? É tudo. Coisa temporal é o meu notebook, as minhas roupas, o meu casamento, o meu emprego, a minha profissão, tudo. O meu crescimento profissional, os meus estudos, tudo isso deve me conduzir a mim mesmo e aos outros à salvação. Isso a gente tem que ensinar aos padres e aos religiosos. O que os padres têm que nos ensinar? Os padres devem ensinar a nós e aos religiosos que os sacramentos são a garantia permanente da presença de Cristo no mundo. Então, cada sacramento, cada missa que é celebrada, cada confissão que é atendida, é a presença de Cristo no mundo. E os religiosos, o que os religiosos têm a ensinar para nós, leigos, e para os padres? Eles têm a nos ensinar, e aos padres, que no céu nós seremos todos castos, pobres e obedientes, que são os 3 votos que todos os religiosos fazem, né? Todas as freiras, monges, freis, fazem o voto de castidade, pobreza e obediência, que é como nós seremos lá no céu. É uma prefiguração do que a gente vai ser no céu. Então, aí começa com isso, né? E aí, então, o leigo, nós. O que a gente tem que ensinar? A gente tem que ensinar que todas as coisas devem conduzir à salvação. E aí o que eu pensei, né? Da gente fazer a seguinte comparação. Eu trouxe aqui exemplos de fruto, de flor e de folha, né? E que nós devemos ser isso aqui. Nós devemos ser esses galhos. Imagina assim, tem uma passagem na Bíblia que fala que nós somos os ramos, né? E é essa comparação que eu queria trazer, porque é essa comparação que traz na encíclica, né? Que nós devemos ser esses ramos, nós devemos dar fruto, flor e folha para o mundo. Como que a gente vai fazer isso? Como que a gente dá fruto nesse mundo? Qual é a função da fruta? A fruta é alimento, não é? Você tá lá com fome, você cata uma banana lá, come. Você tá lá com fome, cata uma manga e come. Cai um abacate. Você já quase caiu um abacate na minha cabeça lá na hora. Então cai um abacate lá, você assusta, você pega e come. Então o fruto, ele nos alimenta. Aí a fruta, né? Nós devemos ser esse alimento para os outros. Como? 2 formas. Nós devemos ser para os outros alimento material e alimento espiritual. Como que a gente é alimento material para o outro? Sendo alimento mesmo. Dando comida, ajudando de verdade, dando esmola, ajudando, fazendo caridade, dando comida mesmo, para quem está passando fome, ajudando. O pão, a partilha, né? Ajudar o pobre lá. A gente tem que fazer isso, o pão, partilha o pobre. Isso a gente tem que fazer? Tem. Ajuda material. Temos que fazer, cuidar do bem comum dos outros. Como é que a gente quer ser santo sabendo que o cara ali está ali fora morrendo de fome? Então a gente precisa cuidar dessa parte física do outro. Se a gente tem que ajudar quem não tem. Essa é a primeira parte. Mas não só.
E aí que peca a teologia da libertação, porque ela para aí. Mas a gente tem que dar o alimento material, sim. Aliás, não é só isso que peca, mas tudo bem. A gente tem que dar o alimento material, sim, mas também o alimento espiritual. Como que é esse alimento espiritual? O alimento espiritual é o ensino. É o que a gente está fazendo aqui agora. É ensinar, é chegar para uma pessoa que não sabe e ensinar. Gente, a gente aqui, a gente já aprendeu muita coisa. Muita coisa. Alguns aprenderam mais, outros aprenderam menos. Mas todo mundo tem alguma coisa que já tem para ensinar para alguém que não sabe nada. A gente tem que ter noção que tem católico que não sabe nada. Não sabe mesmo. E a gente tem que partir do pressuposto que mesmo que a pessoa vá à missa todo domingo, tem coisa que não sabe. A gente tem que ter essa caridade de ensinar, em vez de falar, herege, cala a boca, vai lá e ensina. Chega pra pessoa e ensina, com caridade. Lógico, com caridade, mas ensina. Então a gente tem que dar esse alimento espiritual para quem não sabe, né? Então a gente tem que dar o alimento material e o alimento espiritual, o ensino. A igreja sempre ensinou, sempre. Sempre foi o apostolado da igreja ensinar. Então isso é o fruto. Depois, a flor. Como que a gente pode ser flor para as pessoas, né? Eu falei como que a gente pode ser fruto. Como que a gente pode ser flor? A flor, ela faz o quê? Eu não vou entrar na função da flor na biologia, porque eu sou bióloga. Mas a flor, aqui para nós aqui, o que a flor é para nós? É bonito, não é? Você vê uma rosa, você vê um lírio, você vê uma violeta, um girassol, uma margarida, você acha tudo bonito. Ela embeleza. E nós também devemos ser essa flor no sentido de produzir, se a gente pode, ou se a gente não pode produzir, promover o que é belo, promover a boa cultura. Os bons livros, os bons filmes, as boas séries, os bons negócios. A gente sabe que tem muita coisa boa. Tem muita coisa boa. E a gente tem que promover isso. Porque num mundo que tem muita porcaria, muita música ruim, muito filme merda, muita cultura ruim, só que também tem muita coisa boa e a gente tem que promover isso. Promover a boa música, promover o bom filme. Se a gente não pode produzir, a gente tem que pelo menos promover. E a terceira nossa missão, então, é ser fruto, alimento. Ser flor, embelezar, né? E a folha, o que a folha faz? A folha tem um monte de função lá na biologia, não sei o que, do xilema, do floema, que graças a Deus, paciente você faz de ter que saber isso. Mas, pra gente aqui, meros mortais que não precisam estudar biologia, qual que é, pra gente aqui, no nosso dia a dia, a função de uma flor? É dar sombra, não é? Quem já não aconteceu que tava, tipo, super cansado, assim, suado pra caramba, e aí achou uma árvore, assim, que tinha uma baita de uma folha, assim, e aí ficou debaixo e na sombra aquilo refrescou. E a gente tem que fazer isso para o outro. Como que a gente vai ser folha na vida do outro? A gente tem que tornar a vida do outro mais leve. Tornar a vida do outro mais leve. O máximo que a gente puder. Mesmo, assim, mesmo que isso custe pra gente, mesmo que fique pesado pra gente. Mas a gente tem que fazer esse esforço de tornar a vida dos outros mais leve, né? É isso que a folha faz. Imagina que você caminhou um dia inteiro no sol, assim, tipo um campo aberto, você caminhou, você tá super suado e tal. Você vai lá, para debaixo de uma folha, você não quer mais nada. Nossa, aquela sombrinha gostosa. Tornou tua vida mais leve, só eu. Paula mandou explodir aqui, ó. Então, assim, a gente tem que ser essa folha na vida dos outros, tornar a vida mais leve. Então, ser fruto é o alimento, material e espiritual. Ser flor é embelezar. Embelezar com a boa música, embelezar com os bons filmes, com as boas coisas. E ser folha, tornar a vida das outras pessoas mais leve. Porque muitas vezes o que a gente faz? A gente é tudo ao contrário. A gente não dá nada para os outros, o que a gente sabe, a gente não quer ensinar e também não quer aprender, a gente não quer embelezar, a gente só quer estragar e a gente não quer dar sombra, a gente quer, pelo contrário, a gente quer tornar o fardo dos outros mais pesado possível. Quanto mais carga a gente puder colocar nos outros, como se os outros fossem burro de carga. Né? Normalmente a gente tem essa tendência. E a tendência nossa, a tendência do pecado original, a gente tem isso. Então é uma luta, é um esforço da gente ter que fazer isso. E outra coisa que a árvore faz, você percebe que a árvore, ela dá fruto, ela dá flor e ela dá folha para todo mundo. Ela não faz acepção de pessoa. Para todo mundo, ela dá fruto, ela dá flor e ela dá folha. Né? Ela não escolhe para quem que ela vai. Pro Diogo eu vou florescer.
a Aline não tá merecendo ver minhas flores, não. Não, ela vai dar flor pra todo mundo, ela vai dar fruto pra todo mundo, ela vai dar folha pra todo mundo. Pros chatos, pros mala, pros cara mala do serviço, pros cara chato da sala de aula, pros babaca da nossa família. Tem babaca na família. Então, assim, pra todo mundo, é pra todo mundo. A gente tem que ser isso, é pra todo mundo. E pra quanto mais difícil for a pessoa, melhor. Tem que ser difícil mesmo, né? E outra coisa, Tá, e aí na encíclica fala que a gente, nós somos esse ramo que tem que dar flor, que tem que dar fruto, que tem que dar folha, mas além disso, além de ser ramo, a gente também tem que trabalhar na vinha. Tipo assim, a gente ainda tem que cooperar para os outros dar flor, dar fruto e dar folha. Então você vê lá que o coleguinha não tá dando fruto, não tá dando flor e não tá dando folha. É chegar e falar, coleguinha, não tá dando, entendeu? É tentar ajudar o outro. É tentar ajudar, não sendo chato. Como que é a melhor forma que a gente tem de tentar fazer alguém ficar legal? É sendo o máximo de legal com ela, né? Esse é o máximo que a gente pode tentar. Então, isso. A gente tem que ser trabalhador e ramo ao mesmo tempo. Outra coisa. Há diversos tipos diferentes de fruta, flor e folha, certo? Tem folha grande, tem folha pequena, tem folha pontuda, tem folha redonda, tem folha verde escuro, tem folha verde claro, e tem flor de tudo quanto é tipo, tem fruta gostosa, tem fruta ruim, mas tem fruta. E, da mesma forma, nós aqui, não adianta a gente querer todo mundo ser do mesmo jeito. Tem gente que não gosta de falar. Eu queria falar o exemplo de uma pessoa que ela não tá aqui, mas eu vou falar mesmo assim, a Samara. A Samara é uma pessoa que ela não gosta de dar aula. Não gosta, ela nunca deu aula no instituto. Ela vem aqui. Só que, ó, sinceramente, é porque às vezes a gente não tem um olhar atento nas coisas. Mas se vocês começarem a ter um olhar atento nas pessoas, vocês vão ver que tem pessoas que ensinam mais com a boca fechada do que se ela estivesse aqui dando 5 horas de aula. A Samara é uma pessoa assim. A gente... É uma coisa que o Ítalo fala. É o Ítalo, que fala que a gente é muito mesquinho e a gente é tão mesquinho que a gente não consegue ver a santidade nas outras pessoas. Né? Ele fala que o brasileiro é muito mesquinho. Ele fala assim, o Ítalo, por que tem pouco brasileiro canonizado? Porque o brasileiro é tão mesquinho que quando tem um santo brasileiro, ele fala, não, o Diogo não deve ser santo. Deve ser sem vergonha. E aí você não consegue acreditar na santidade da pessoa, né? Porque a gente é mesquinho. Mas é porque a gente não tem esse olhar educado. Se a gente tivesse um olhar mais atento e a gente começasse a perceber as pessoas, a gente começaria a ver as coisas, né? E assim, a Samara é um exemplo. Ela tá aqui dentro do nosso instituto, ela não fala, ela não dá aula, ela floresce, ela frutifica e ela dá folha de outras formas. De outras formas. E a gente tem que começar a reparar isso, né? Eu gosto de falar, adoro falar. Nossa, eu não paro, eu começo a não paro. Tem gente que não gosta, mas tem gente que tem outras formas de ensinar. Então a gente precisa entender isso. Imagina se a Samara tivesse, ai, nossa, mas a Thaís fala, eu não falo, ai, eu vou entrar em depressão. Pensa, se essa mulher entrasse em depressão e não fizesse tudo que ela faz na vida, e não fosse tudo que ela é, desperdício de santidade que seria, né? Então a gente precisa ter essa noção de que as pessoas têm vocação diferente. Tem gente que tem vocação para cantar, tem gente que tem vocação para, sei lá, fazer outras coisas, ler, falar, sei lá, viver, né, que é o mais difícil. E aí, por outro lado, tem aquele tipo de pessoa que é esse aqui, ó, que é o quê? O galho seco. E a Bíblia, ela fala muito forte com o galho seco. Cristo fala assim que o galho seco, ele não vai ser deixado de lado, ele vai ser queimado, ele vai ser lançado ao fogo. Então, tipo assim, na encíclica fala, não é lícito a ninguém ficar inativo. Ninguém tem o direito de falar assim, eu não quero dar fruto, não quero dar flor e não quero dar folha. Nós temos obrigação de fazer isso, né? E aí São Paulo vai dizer, ai de mim se eu não evangelizar. E por que palavras tão duras, né? Olha que palavras mais duras, ai de mim se eu não evangelizar. Porque todos nós temos uma vocação para a santidade. Todos nós. Todos nós. Santo mesmo, ser santo, né? E o que é o caminho de santidade? Aí o Ítalo fala isso também, né? Que é não passar por ninguém sem deixar um pouco de luz. É amar de maneira sobrenatural. Isso é ser santo. Antes de começar a aula, a gente tá falando do filme do Padre Pio. Padre Pio foi um santo diferente. Ele foi um santo que levitou, ele foi um santo que voou, ele foi um santo que ressuscitou morto, ele foi um santo que fez milagres. Todos os santos, Deus dá
Deus dá para todo mundo esses dons? Não. Santo, para ser santo tem que voar, ressuscitar morto? Não. Ele escolhe alguns e dá isso. Ele escolheu o Padre Pio. Mas nós podemos ser santos mesmo assim, mesmo sem esses dons sobrenaturais. Que se Deus quiser dar um dia, ele dá. Ou não, né? Mas é amar de maneira sobrenatural. E aí para terminar, e aí eu volto aqui no título da aula, né? E aí eu vou contar um pouquinho da história do nosso apostolado, né? Porque eu não cheguei a falar explicitamente sobre ele em nenhuma aula, né? Para terminar a aula, falar um pouquinho sobre isso, né? Como que a gente faz um apostolado num mundo que não quer nada com Deus, né? Como que a gente pode fazer um apostolado no meio de pessoas que não querem saber de religião? Apostolado com pessoas que não querem nada com nada. Gente, Santo Tomás de Aquino, ele fala um negócio que é muito interessante. Que ele fala assim, todas as pessoas, todas, de todas as religiões, todas, até o cara que é satanista, que se consagrou a Satanás, o cara que é ateu, o cara que é crente, o cara que é espírita, o cara que é católico, mas não é bom católico, todas as pessoas, todo mundo. Deus dá um negócio que chama graça atual. Todo mundo tem direito de receber esse negócio. Todo mundo. Você pode estar no maior pecado do mundo, todo mundo tem essa graça atual. O que é essa graça atual? É tipo um cutucão de Deus. Deus fica te cutucando. Aline, você já se converteu? Aline, você vai se converter hoje? Aline. Ele fica cutucando. Isso chama graça atual. Deus fica cutucando pra você ver que você tá no caminho errado, pra você voltar pra ele. E aí o que acontece? Como que acontece essa graça atual? Como que isso funciona? A mecânica desse negócio. Funciona o seguinte. Ele ilumina a inteligência e convida à vontade. Isso é a frase de Santo Tomás. Agora vou passar para português, que Santo Tomás fala meio difícil. O que acontece? O que é esse negócio de iluminar a inteligência? Imagina que você está aqui na aula da Thaís, de repente a Thaís falou uma frase tosca, assim, mas que de repente aquilo lhe falou, putz! E aí você começou a pensar sobre aquilo. Nossa, ela tem razão e tal, e aí... O mérito é meu? Não. O mérito é teu de ter tido essa sacada sobre alguma frase que eu falei? Não. O mérito é de quem? Deus, que ele te deu esse negócio chamado graça atual. Ele ilumina a sua inteligência. Isso acontece demais, isso a gente vê testemunho. Tem até aquele cantor lá, um cantor católico, o Valmir Alencar, não é? Ele era bêbado, não era? Ou eu tô ficando doido? Ele era um bêbado, drogado, loucaço. Ele era um bêbado, drogado, loucaço, assim, tresloucado e tal. E aí um dia ele tá doidão, ele entra na igreja, doidaço, assim. Dunga, isso. É outra pessoa, tá? Outra pessoa, mas é a mesma história. E aí ele entra na igreja e tá tendo uma pregação. O Valmir, sim, aconteceu isso com ele também? Não aconteceu, não? Tá. Alguém, uma pessoa X. Depois vocês pesquisam aí. Uma pessoa X famosa, aí no mundo católico, era treslocado, doidaço e tal. Ele entra na igreja um dia, tava acontecendo um grupo lá, de oração, sei lá. De repente o pregador fala uma palavra, uma frase. E aí ele fala, cara, eu preciso mudar minha vida, não sei o que, ele se converte, aí ele vira católico, não sei o que, e de repente, tipo assim, agora ele é um pregador, cantor, tá. O mérito é dele? Não, o cara tava bêbado, drogado, nem sabia o que tava fazendo. O mérito é do pregador, deve ser um pregador, tipo, muito bom, assim, nossa, o cara é o top dos top, melhor pregador do mundo. Não, às vezes era um cara que nem sabia falar português direito, não. O mérito é de quem? É Deus, que ele dá esse negócio que chama graça atual. Graça atual, ele dá isso pra todo mundo. E aí, deu pra ele nessa hora. O que aconteceu? Iluminou a inteligência. Foi uma frase. Iluminou a inteligência dele. E aí, Deus fez o que depois que ilumina a inteligência? Convida à vontade. Vem, filho, isso, iluminou a sua inteligência, você entendeu que você tá fazendo merda da vida? Isso, agora vem pra mim. Isso é como que funciona a conversão de alguém. Só que o que acontece? A gente tá num mundo que as pessoas não têm, infelizmente, usado muito a inteligência, né? Porque nós ficamos em 2 anos de pandemia, a pessoa em casa ficou 2 anos fazendo o quê? Gravando dancinha no TikTok. Então a pessoa ficou cada vez emburrecendo mais, e só vídeo no TikTok, tal. O que aconteceu? Hoje em dia, por causa disso, esse pessoal está com uma inteligência mais difícil de você iluminar ela. Tá mais difícil de iluminar a inteligência. Porque esse povo ficou 2 anos sem exercer inteligência. Imagina você ficar 2 anos sem exercer essa inteligência. Que a maioria do pessoal ficou.
A grande maioria da juventude ficou 2 anos sem nada, sem estudar nada. Acho que 99% ficou, tipo assim, nada, sem estudar nada, nada. E o que aconteceu? Hoje está mais difícil você tocar na inteligência dela e falar, cara, presta atenção e volta pra mim. Porque a inteligência meio que ficou descansando 2 anos e ela meio que adormeceu essa inteligência. E aí agora o que acontece? Está um pouco mais difícil disso acontecer. E aí, o que a gente teve a ideia? A gente conversando, a gente não chegou numa conversa tão profunda assim, nem um pouco, mas a gente conversando, eu e a Erika e eu conversando, e a gente tava falando, caraca, né, não tem mais jovem na igreja, né? Você chega na missa, tipo assim, igual, várias vezes eu vou na matriz, tipo assim, eu sou a pessoa mais nova de lá, tipo, eu tenho 30 anos, eu sou a pessoa mais jovem de lá, assim. Aí eu falo, cara, né, cadê o povo, né? Não tem mais jovem, né? Grupo de jovem, tal, acabou tudo, né? E aí eu e a Erika conversando, tal, o que a gente faz pra chamar, pra voltar a jovem pra igreja, né? E aí a gente falou, cara, como é que vai fazer, né? Porque muitas pessoas hoje, tá, tipo assim, não quer saber nada de religião, né? Você fala de religião, a pessoa, não quer saber disso não e tal. E aí a gente teve a ideia de fazer um negócio, um evento não religioso. E aí a gente deu o nome, a gente criou um evento só pra mulheres. E aí o nome desse evento foi Uma Tarde para Nós, né? A gente fez esse evento, eu, Érica, Aline, Camila, que também é do Instituto, e a Laís, que não é do Instituto, uma psicóloga amiga nossa. A gente foi lá, teve a ideia, a gente fez um evento de uma tarde inteira, só com menina. A gente saiu todas as escolas da cidade, convidando todo mundo, e não foi um negócio religioso, porque a intenção era essa. Porque a gente sabia, se a gente falasse assim, vai ter um grupo de jovens, ninguém vai, não vai ninguém. E a gente falou, vai ter um evento sobre saúde mental, saúde emocional e tal, não sei o quê. Isso é um negócio que a pessoa fala, cara, saúde mental, saúde emocional, tô precisando disso aí, né? E aí a gente foi, fez e a gente conseguiu fazer esse evento, foi uma tarde toda e tal. E aí a gente falou sobre saúde mental, saúde emocional, disposição e tal. E aí depois a gente convidou essas meninas, que a gente fez esse evento, para participar de um grupo que se chama Florescer. Ele acontece de 15 em 15 dias. Hoje, por exemplo, a gente tava lá. Nós 3 aqui, antes de vir pra cá, a gente tava lá. Hoje foi o 3º sábado nosso, né? E aí, o que é esse Florescer? É um grupo não religioso. A gente não fala nada de Deus, não reza, não tem nada. E o que a gente... estranho, né? É esquisito começar. Pra fazer porque a gente tava tão acostumado de começar com a oração inicial, né? Vamos começar? Não tem oração inicial. Aí, tá, é um grupo não religioso. E o que a gente fala nesse grupo, né? A gente tá justamente tentando trabalhar isso, né? A inteligência e a vontade. Porque não é assim que eu falei que Deus age? O que ele faz mesmo? Quem lembra? Ele convida a inteligência, pá, você escuta uma frase, essa frase aqui. Tá, e aí depois o que ele faz? Ele convida a vontade. Não adianta só você escutar a frase. Você precisa decidir, cara, eu me decido vou mudar de vida. Só que, então o que a gente trabalha nesse Florescer? A gente trabalha a inteligência e a vontade. Por exemplo, hoje qual foi o tema do nosso Florescer lá? Foi o tema sono, a importância do sono. Cara, o que isso tem a ver, né? A importância do sono? E foi um negócio fantástico, né? E tipo assim, e falou justamente isso. O que a gente levou uma enfermeira pra falar. E aí ela falou justamente isso com as meninas, a importância de dormir bem, dormir 8 horas e tal. E se você não dorme bem, você não acorda bem disposto, e aí você não tem disposição para fazer as coisas ao longo do dia, e aí você fica com sono o dia inteiro, e aí você não produz e tal. E aí ela foi falando, e aí você precisa dormir bem para você ter força de vontade. E é justamente isso que a gente está trabalhando nessas meninas. Vontade. Comer bem. Pra quê? Força de vontade. Dormir bem. Pra quê? Ter força de vontade. Estudar. Pra quê? Ter força de vontade. Iluminar a inteligência. Vai estudar. Bota essas meninas pra estudar, pra ler. Por quê? Força de vontade, inteligência. Por quê? Porque essas duas coisas, inteligência e vontade. Gente, a gente precisa primeiro trabalhar isso. Isso é o quê? Isso é estratégia. Então, assim, pra que eu tô contando essa história? Eu tô contando pra falar o quê? Eu falei aqui hoje que a gente precisa produzir fruto lá fora. A gente precisa evangelizar as outras pessoas. Como que a gente vai evangelizar? Dando uma de testemunho de Jeová? Não, gente, não vai dar certo. Não dá certo. Vocês precisam entender que não dá certo. Esse negócio,
vou pegar a Bíblia, sair domingo, 7 horas da manhã, bater na porta da casa da pessoa e falar, oi, você aceita Jesus Cristo? Gente, a pessoa não vai aceitar. Entendeu? Não aceita Jesus Cristo. A pessoa fica nervosa. Não adianta. O que você precisa fazer hoje? Gente, a gente precisa ter estratégia. Eu falei uma estratégia nossa. Tô falando que todo mundo tem que fazer essa estratégia? Não, cada um faz a sua. A nossa estratégia aqui. Porque quem que era o nosso público? Meninas, adolescentes. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Era pra ser até 15, né? O trem foi ultrapassando. Mas assim, essa é a nossa estratégia. Foi a estratégia que a gente bolou aqui. E foi bolando o negócio foi surgindo, né? A gente não saiu com essa sacada de uma vez, nossa, a gente precisa iluminar a inteligência e convidar a vontade. Ninguém tá pensando nisso. Foi indo e acabou que saiu nisso. A gente chegou na conclusão que a gente precisa trabalhar inteligência e vontade. Aí depois, quando esse povo tiver com boa vontade, fazendo esporte, comendo bem, dormindo bem, lendo, Pegando um pouco o celular. Mexendo menos no celular, dançando menos dancinha no TikTok. Quando o trem tiver, aí você fala de Deus pra essa pessoa. Mas se você falar agora, vai recusar. Só que isso foi a estratégia que a gente quis adotar com o adolescente. Cada um adota a estratégia que achar melhor com quem achar melhor. Por exemplo, isso não cola muito com, sei lá, uma senhorinha. Vai falar, vamos falar da importância do sono. Vou montar, eu falar para as mulheres aqui casadas, eu sou casada também, para as mulheres mais velhas, montar um grupo de hidroginástica aqui para as mulheres. As mulheres casadas, grupo de hidroginástica. Pode ser que funcione, pode. Mas assim, então assim, gente, tem que ter estratégia, entendeu? O que eu quero, o que eu quis mostrar com essa aula? Primeiro, que a gente precisa ser santo. Só que pra gente ser santo, ninguém vai ser santo sozinho, entendeu? Falar assim, eu me decidi, eu vou ser santo, eu vou trancar no quarto e vou ficar ali o dia inteiro rezando. Eu vou rezar 55 terços, eu vou ler a Bíblia inteira, eu vou ficar lá e aí eu vou morrer lá e aí eu vou ser santo. Gente, você não vai ser santo desse jeito. Pra você ser santo, você tem que trazer os outros com você. Ninguém vai ser santo sozinho. Você tem que arrastar o povo com você. E pra gente arrastar, a gente precisa de estratégia. Com cada um vai ser uma estratégia diferente. E aí o que eu quero sugerir é que vocês bolem estratégias e sejam criativos. Sem ser mundano, entendeu? Você não precisa fumar maconha para converter um maconheiro, entendeu? Tipo, isso também é um negócio muito translocado, porque a teologia da libertação inventou isso, entendeu? Vamos fumar maconha pra gente convidar os maconheiros aqui pra igreja. Vamos fazer uma missa mais animadinha, com não sei o que, pra chamar mais gente. Nossa Senhora, Cristo Senhor, vamos... Eu tava cheio de ideia. Vamos fazer a missa das 7 águas pra convidar. Que é isso? Que missa das 7? Que é 7 águas? Entendeu? Tipo assim, gente, não é assim, entendeu? Você inventa um trem pra convidar outras pessoas. Não, tipo assim, você gosta de missa de 7 águas? Eu já contei da missa de 7 águas aqui, né? Qualquer dia eu conto da missa de 7 águas. Então, assim, missa de 7 águas, não, entendeu? Missa de 7 águas, quem que você vai converter com missa de 7 águas? Não converte ninguém com missa de 7 águas, missa de não sei o quê. Chamar o Congo. Tipo assim, entendeu? Então, assim, gente, ter estratégia. Eu vou ser, tipo assim, São Paulo fala lá, em algum versículo de São Paulo, eu não vou saber de cor, que ele fala assim, com os judeus me fiz judeus para ganhar judeus, com os não sei o que me fez não sei o que para ganhar os não sei o que, com todos me fiz tudo para ganhar a todos. Gente, a gente tem que fazer isso. Para ganhar alguns. Então assim, e outra, sabendo que a gente vai ganhar alguns, vai ter gente que a gente não vai conseguir. Porque também depende da liberdade da pessoa. Tem pessoa que fala, não quero. Mas você vai o quê? Obrigar a pessoa? Você tem que se converter. Não quer, paciência. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, entendeu? Então assim, a gente não ser mundano. A gente não precisa ser mundano para trazer as pessoas do mundo. A gente pode estar no mundo sem cometer pecado. A gente pode estar no mundo sem cometer pecado e trazer outras pessoas, evangelizar outras pessoas, né? Então, por isso que eu quis dar o título de Chegou a Hora de Florescer. É um convite, né, que eu faço a todos de florescer nesse sentido. Também em relação ao duplo sentido, né? Primeiro sentido, o grupo que a gente criou, que chama Florescer, né? E o segundo sentido disso, da gente saber que a gente precisa florescer, né? A gente também precisa incentivar outras pessoas. E até para terminar, eu gostaria de deixar
sugestão para os homens aqui, né? Porque nós, meninas, fizemos o florescer para as meninas, né? E os homens criam vergonha na cara e criam alguma coisa para os meninos, entendeu? Porque o negócio tá feio, tá Jogo muito de basquete feio. solidário, sei lá. Entendeu? Chama a galera pra jogar basquete. Não, um nome bem assim, tipo, sei lá. Tipo assim, Coleção caiu, Hot Wheels do dia. não, tipo assim, gente, os meninos têm que fazer alguma coisa por causa desses meninos, entendeu? Não, cria vergonha do cara. Tem mais homem aqui. Entendeu? Cria, entendeu? Olha, a tua namorada criou vergonha na cara e tá ajudando nós, eu sei, entendeu? Tudo bem. Tudo Isso bem? foi sua graça atual agora, bem atual. Entendeu? É que, tem hora que é texto, tem hora que é um companheiro ali te falando. que tem que Entendeu? fazer. E aí é isso, entendeu? E aí, então terminar com essa frase, né? Tinha uma frase assim pra terminar, mas eu acho que eu esqueci de anotar a frase pra terminar. Mas a frase, então eu invento agora. Né? Deem frutos, porque o galho seco será lançado ao fogo. Né?